Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia de vida, a tua proteção, o teu cuidado para conosco. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelas pessoas que têm se recuperado dessa enfermidade, porque o Senhor está controlando todas as coisas e nós temos certeza, Senhor, de que o Senhor comanda todas as coisas, por isso que nós podemos descansar. E obrigado por esse momento em que nós vamos meditar na sua palavra, Senhor, que o Senhor possa abrir as nossas mentes e o nosso coração, e a tua palavra possa produzir frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, eu quero, antes de começar, saudar a todos que estão Nós vamos abrir. participando. E eu recebi uma mensagem no final de semana, lá da irmã Virgínia, lá da Alemanha. Ela falou assim, pastor, manda uma saudação para nós, porque eu queria participar ao vivo, mas aqui é 1h da manhã. Então, quando aí é 8 horas, aqui é 1h da manhã, então não dá para eu acompanhar ao vivo. Mas na hora que eu entrar, depois para assistir, eu quero ver uma saudação lá. Então, eu quero saudar todos e saudar também os irmãos que estão fora do Brasil, a irmã Virgínia que nos acompanha lá da Alemanha e outros irmãos que vão nos assistir através da gravação e do nosso canal do YouTube. E eu peço para vocês que entram no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo e também acione aquele sininho, porque você fazendo isso, o vídeo é mais divulgado para as outras pessoas. Então, quanto mais pessoas curtirem o vídeo, quanto mais pessoas se inscreverem no nosso canal e quanto mais pessoas acionarem o sininho, mais o vídeo é divulgado. Porque o YouTube, ele manda divulgação. Só a Deus, glória. Então, quanto mais curtida e quanto mais inscrição no canal, mais pessoas recebem o aviso do vídeo e eles podem ser abençoados também. Tá bom? Vamos lá. Não, aí você ligou. Desliguei. Quem está com o áudio ligado aí, por favor? Vamos lá. Hoje nós vamos estudar o último dos solas. Soli Deo Glória. Tem alguém com o áudio ligado? Soli Deo Glória. Soli Deo Glória, ele significa glória somente a Deus. Vamos ler esse texto de Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Olha, irmãos, que texto maravilhoso. Depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dele. Então, nós temos nessas 5, 6, 7 aulas, voltado lá com Martinho Lutero, que foi um sacerdote agostiniano e professor de teologia alemão, figura central da Reforma Protestante, veementemente contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Irmãos, essa é a grande
coluna da Reforma Protestante. Isso aí que deflagra toda a Reforma Protestante. A contestação, contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Não pode. A liberdade de Deus, a liberdade de Deus punir o pecador não pode ser comprada. Nós podemos ser religiosos, a gente não compra a liberdade de Deus. Nós podemos ser perfeitos à vista de outros homens, não compra a liberdade de Deus. Nós podemos dar todos os nossos bens e ser dividido entre os pobres. Isso não compra a liberdade da punição de Deus. Deus é livre. Deus não precisa de nada. Deus é incorruptível. Ele não se vende. Então, Deus, ele só nos deixa de punir pelos nossos pecados se ele puniu a Cristo no nosso lugar. Então, como Deus, ele não pode punir duas vezes pelos pecados, se ele puniu a nós, se ele puniu a Cristo, ele não poderá punir a nós. Porque mesmo a lei humana não permite que o credor ele cobre do fiador e depois cobre do devedor, não é isso? Se o credor ele cobrar do fiador e ele receber do fiador, depois ele não poderá cobrar do devedor principal, porque ele já teve satisfeita a sua dívida. Então, quando Deus cobrou a nossa dívida de Cristo, o nosso fiador, ele agora não cobra de nós, porque ele já teve a nossa dívida satisfeita diante dele. Perceberam? Perceberam? É por isso, irmãos, que essa ilusão que as pessoas têm de que Cristo morreu por todos, mas nem todos serão salvos, isso não fecha. Isso não bate com a santidade de Deus. Porque se Deus já puniu o pecado de todos os homens em Cristo, todos os homens estão perdoados diante de Deus. Mas acontece que Cristo, ele não morreu por todos. Ele morreu por muitos. Por judeus, por gregos, por homens, por mulheres, por ricos, por pobres, pessoas de todas as línguas, raças, tribos e nações. Mas não por toda a humanidade. Porque se ele tivesse morrido por toda a humanidade seria salva. É por isso, irmãos, que, embora seja uma heresia, o ensinamento do universalismo, ele tem mais lógica do que esses que pensam que Cristo morreu por todos, mas todos não serão salvos. Porque, embora seja uma heresia, o universalismo, mas pelo menos tem lógica. Por quê? Porque eles falam assim, Cristo morreu por todos, logo todos serão salvos. É mentira, mas tem lógica. Agora, o que não fecha é a pessoa falar assim, não, Cristo morreu por todos, mas todos não serão salvos. Por quê? Se Cristo morreu por todos, mas todos não serão salvos, é aquelas pessoas que acreditam que ainda o homem precisa fazer alguma coisa. Que a morte de Cristo não foi perfeita. Que ele ainda precisa pagar a Deus por alguma coisa. Entenderam? Se vocês... Eu falo assim, para mim está muito claro isso aqui que eu estou falando, mas às vezes você não entendeu aí. Se você não entendeu, você manda uma pergunta aí pelo WhatsApp e depois eu respondo. Confrontou o vendedor de indulgências, Rowan Tetzel, com suas 95 teses em 1517. Aí uma gravura, né? Isso aqui é um facsímile das 95 teses, que contestava a venda de indulgências pela Igreja Romana. Então, nós temos aí os 5 solas: sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus, sola Deo Gloria. Nós já vimos que a sola Escritura é a base, então, todas as coisas que nós cremos, ensinamos, está baseado na sola Escritura, somente a Escritura. As 3 intermediárias tratam das questões básicas da salvação. Nós somos salvos
somente pela graça. Por que Deus nos salva? Pela sua graça. Como Deus salva? Pela fé, nós já estudamos isso. Quem salva? Cristo salva. Né? Então, não é a graça que nos salva e não é a fé que nos salva. Nós somos salvos por causa da graça e através da fé. Mas quem nos salva é Cristo. É Cristo que nos salva. Ele é o nosso Salvador. Okay? E o último se refere à adoração. Então, por causa da graça, por causa da fé que nos é concedida e porque Cristo nos salva, e tudo isso provém de Deus, é que nós rendemos glória somente a Ele. Então, nós devemos a salvação somente a Ele e somente Ele é glorificado através da nossa salvação. A Igreja Romana, ela pregava a Escritura e a tradição, a graça e os méritos. Então, o homem é salvo pela graça, mas também porque ele merece. Porque ele fez a parte dele. Percebe? Eu sei que as pessoas se chocam quando eu falo isso. Quando uma pessoa hoje, ele declara que para ele ser salvo, ele precisa fazer qualquer coisa, aceitar Jesus, perseverar, ou ter fé, qualquer coisa que ele colocar. Você será salvo se, e coloca alguma coisa, ser batizado, pertencer a uma igreja, qualquer coisa. Na realidade, essa doutrina é uma doutrina da Igreja Romana, não é uma doutrina evangélica. A doutrina evangélica é somente a graça, somente a fé e somente Cristo. A doutrina romana é que Cristo é o seu livre-arbítrio. Cristo é se você aceitar Jesus. Então, a Igreja Romana, a graça e os méritos. A fé e as obras. Cristo, Maria, a intercessão dos santos. E daí quem que recebia a glória? Deus, os santos e a hierarquia da igreja. E vieram, então, os protestantes e falaram, não, somente a Escritura, sem a tradição. Somente a graça, sem os méritos. Somente a fé, sem as obras. Somente Cristo, sem a igreja, sem Maria, sem os santos. Glória somente a Deus, só lhe dê glória. Não a igreja, não a Maria, não aos santos. Então, vamos ao texto. Primeiro, Romanos 11. Ou, 35, 36. Ou, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se a gente deu alguma coisa para Deus, ele está fazendo essa pergunta aí. Alguém que deu alguma coisa para Deus, Deus fica devendo para essa pessoa. Então pode restituir. Mas quem é que deu alguma coisa para Deus? Nada. Então por isso que tudo que nós recebemos é pela graça. Então nós devemos glorificar somente a Ele. Ele não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nem satisfação para ninguém. Deus, quando vai fazer as coisas, não pergunta o que você acha. Ele segue o conselho da sua vontade. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Deus, Ele não nos salva por causa de nós ou para nós. Nós somos salvos porque nós pertencemos a Cristo. Nós somos dados de presente para Cristo. Então, quando nós somos salvos por Cristo e para Cristo. É como você resgatar um anel que você tem e você penhorou na caixa. Daí, você vai lá e resgata o anel que te pertence. Por isso que Cristo, Ele veio nos resgatar. Por que Ele veio nos resgatar? Porque nós pertencíamos a Ele. Por que nós pertencemos a Ele? Porque nós fomos dados a Ele como herança. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que até 200 anos atrás, mais ou menos, qualquer criança saberia responder.
Daí você pode perguntar, catecismo? Catecismo não é coisa de católico? Não, não. O catecismo é uma ferramenta evangélica. Catecismo nada mais é do que você ensinar através de perguntas e respostas. E antigamente, todas as crianças, elas eram evangelizadas através do catecismo. Perguntas e respostas, que falavam a respeito de Deus, da sua palavra, a respeito da salvação. E a primeira pergunta é essa: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o fim supremo e principal do homem? A primeira pergunta do Catecismo de Westminster. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, quando as pessoas fazem assim, para que eu fui criado? Para que o homem foi criado? O homem foi criado para isso. Olha a resposta. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Irmãos, como é difícil isso, irmãos. Como é difícil nós nos alegrarmos em Deus. Não é difícil? A nossa alegria está depositada nele, embora as circunstâncias estejam todas adversas, mas a gente se gloriar nele. Essa foi a oração de quem? De Abacuque, né? Ele falou assim, olha, mesmo que tudo esteja desolado, mesmo que não haja fruta, alimento nenhum no campo, e os animais não tenham leite, não tenham carne, não tenham nada. Mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É essa. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Eu me gloriarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O alvo de Deus é manifestar a sua glória. Ele manifesta a sua glória em tudo que faz. Mais notadamente, em revelar sua excelência moral às suas criaturas e evocar o louvor delas por sua beleza e pelos benefícios que lhes outorga. A glória de Deus é aquilo que o faz parecer glorioso aos anjos e aos homens. Vocês lembram da pregação do Guilherme, quem ouviu da semana passada, que ele pregou em Isaías 6, quando Isaías viu a glória de Deus e os serafins estavam ali ao redor dele e eles tinham 6 asas e eles gritavam, santo, santo, santo é o Senhor. Eles tinham 6 asas e com 2 asas eles tampavam os olhos. Por que eles tampavam os olhos? Por causa da glória de Deus. Eles viam a glória de Deus. E quando Isaías vê a glória de Deus, ele fala assim, ai de mim que estou perecendo. Ai de mim que estou perecendo. Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando o homem se depara com a glória de Deus, ele enxerga o seu pecado, ele enxerga a sua depravação, ele enxerga a malignidade do seu coração, a impiedade do seu coração. Então, percebe aqui que Deus ele é glorificado por quem ele é, a sua excelência moral, e também ele é glorificado pelos benefícios que ele nos dá. É por isso, irmãos, que quando nós vemos as orações nas Escrituras, antes dos homens pedirem qualquer coisa, eles exaltam quem Deus é e aquilo que ele faz. A oração não é só para a gente pedir. É por isso que nós devemos praticar essa oração de glorificar a Deus. Antes de nós levarmos os nossos pedidos, a gente ter um tempo em que a gente glorifica a Deus por quem ele é. Primeiro, glorificar a Deus por quem ele é. Em segundo lugar, por aquilo que ele faz, pelas suas obras. E depois, sim, a gente leva as nossas petições, etc. Então, como é que Deus revela sua glória aos homens? Deus revela sua glória aos homens de 3 maneiras.
A primeira delas é através da criação. Deus revela a sua glória aos homens através de todas as coisas que foram criadas. Criação. Salmo 19, de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. É por isso, irmãos, que lá em Romanos, capítulo 1, Deus vai falar que todos os homens são inculpáveis diante de Deus. São indesculpáveis diante de Deus. Não inculpáveis, são indesculpáveis diante de Deus. Até aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, eles são indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque os céus proclamam a glória de Deus. Tudo que foi criado, há um Deus. E os homens não glorificam a Deus por causa disso. Outra coisa que Deus manifesta a sua glória é pela sua providência. Então, primeiro é a criação e depois a sua providência. O que é a providência de Deus? Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Não é verdade? Hoje o sol nasceu somente para aqueles que adoram a Deus? Hoje o sol nasceu somente por aqueles que pertencem a Deus? Não. O sol nasce sobre bons e sobre maus. E vem a chuva sobre justos e injustos. Eles comem, eles bebem, eles dormem, eles casam, se dão em casamento, compram, vendem. O salmista fala que ele, observando os injustos, ele via que eles eram mais felizes do que os justos. Por quê? Por causa da graça comum de Deus. Então, a graça comum de Deus, não aquela a graça específica, não a graça de salvação, mas essa graça geral, é sobre todas as criaturas de Deus. Por quê? Porque Deus se revela através da sua providência. Eu fico encantado, irmãos, quando eu vou lá no mercado municipal lá em São Paulo e vejo aquelas coisas maravilhosas. Todas aquelas coisas que Deus criou, aquelas frutas, aqueles vegetais. Ou então quando a gente vai na praia, que a gente vê o mar. Ou então quando a gente vai na floresta, que vê aquelas árvores maravilhosas, aquela vegetação maravilhosa. Os animais, os passarinhos, os peixes. Então tudo isso revela a glória de Deus. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Então, Deus se revela na criação e depois Deus se revela no sustento, na providência das suas criaturas. Tudo isso é forma de Deus ser glorificado. Por isso que nós temos o hábito de quando nós levantamos, de quando nós vamos dormir, de quando nós vamos nos alimentar, nós fazemos uma oração de gratidão. Senhor, obrigado por esse alimento. Obrigado por esse leite. Eu não tenho vaca, eu não crio vaca, e tem leite aqui. Eu não planto café, mas tem café aqui. Eu não planto trigo, mas tem o pão aqui. Não é verdade? Então isso tudo é providência de Deus. E porque as coisas são tão fáceis, muitas vezes a gente pensa que aquilo apareceu assim do nada na nossa frente.
Agora vem uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Por que a criação e a providência são insuficientes para o homem conhecer a Deus? Então, se todos os homens, eles veem tudo que Deus criou, e todo homem é beneficiário da providência de Deus, dessa graça geral, por que que isso é insuficiente para o homem conhecer a Deus? Então, quando a gente examina esse mapa, a maior parte das nações e a maior parte das pessoas, eles não querem saber de Deus. Mesmo o sol nascendo para todos, a chuva para todos. Mesmo as pessoas sendo felizes, eles não reconhecem Deus nas coisas. Ó, um tempo atrás saiu essa reportagem. Missionário é morto a flechadas após entrar em ilha ocupada por tribo isolada. Por que acontece isso? Por que aparece uma pessoa estranha e ao invés dele ser bem recebido por essas almas puras, que é os índios, né, que vende esse conceito, né, da alma pura dos índios. Por que os índios pegam e matam, como nós temos muitas histórias de missionários que são mortos pelos índios, né, por tribos assim. Acontece o seguinte, que quando o homem caiu, quando nossos pais caíram, Adão e Eva, eles perderam a capacidade de enxergar a Deus. Porque para vocês enxergar alguma coisa, há necessidade de duas coisas. Você precisa dos seus olhos perfeitos. Você precisa ter olho perfeito. Você precisa ter você precisa ter um olho funcional para você poder enxergar. Mas não basta o olho. O olho é a parte interna. Aquilo que é seu. Para você enxergar, você precisa de uma coisa interna que é seu, os seus olhos. Mas há necessidade também de uma coisa exterior para você poder enxergar. E qual é essa coisa exterior? É a luz. É a luz. Então, para a gente enxergar, a gente precisa da visão funcional e nós precisamos da luz. Se houver luz, mas nós não temos uma visão funcional, nós não enxergamos. Mas se nós tivermos um olho funcional, uma visão funcional, mas a escuridão for absoluta, sem nenhuma claridade, nós também não vamos enxergar. Então, com a queda, o que aconteceu? Com a queda, o homem perdeu os seus olhos espirituais. Ele se tornou cego espiritualmente na queda. Então, embora a luz continue, a parte externa continue, mas agora o homem, ele é cego espiritualmente. Compreendeu? Por isso que daí ele vê a criação e a providência, mas como ele está cego espiritualmente, ele não tem mais a capacidade de enxergar Deus na criação e na providência. Grave, né, irmãos? Quer dizer, então por isso que o homem sem Deus, ele vai desenvolver a teoria de Darwin, ele vai acreditar na evolução, no Big Bang e coisas desse tipo. Na sua capacidade. Ah, não, tem essa comida aqui porque
Eu trabalhei. Por quê? Porque ele não consegue mais, ele não tem capacidade, ele não pode ver Deus na natureza. Mesmo que ele queira, ele não pode ver Deus na natureza. Ele não pode ver Deus nas coisas que foram criadas. Ele não pode ver Deus na providência, em tudo aquilo que Deus dá. Então é por isso que lá em Romanos, voltando àquele texto, em Romanos capítulo 1, ele fala que esses homens são indesculpáveis, tipo desse índio, né? Eles são indesculpáveis por quê? Porque Deus se revelou a eles através da natureza. Deus se revelou a eles através da providência. Mas como eles não têm mais capacidade de enxergar a Deus, ao invés deles glorificarem a Deus, eles vão adorar a criatura ao invés de louvar o Criador. Então daí eles adoram o sol, a lua, as estrelas, o trovão, os antepassados, começam a fazer escultura de madeira, de pedra, de gesso. Ou então, ele constrói um altar no seu próprio coração. Que é o mais comum de acontecer, né? Porque o altar exterior é fácil da gente enxergar. A idolatria dos outros é fácil a gente enxergar. Agora, e a idolatria que tem no nosso coração? E as imagens que a gente constrói dentro do nosso coração? Que só nós sabemos. Então é daí que vem o terceiro aspecto, como Deus revela a sua grandeza aos homens, através da redenção. Através da redenção. Vamos ao texto agora. Que fala sobre a redenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha, irmãos, ontem eu preguei sobre 1 Coríntios capítulo 15, que Cristo faz, que fala sobre a ressurreição, e ele fala que se a gente não crê que Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro sempre do Osmar, porque o Osmar gosta muito desse texto também, né, Osmar? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E daqui nesse texto ele fala assim, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus muitas vezes não nos dá carro, não nos dá casa, não nos dá casa na praia, não nos dá saúde, não nos dá vida longa. Nós temos N histórias de homens de Deus que não tiveram nada disso. Leia a história dos heróis da fé, com que idade que eles morreram e o que eles tinham nessa vida, nada. Mas aí Paulo inicia e fala assim, bendito, glorifica a Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Sabe o que é toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais? Coisas que a gente nem imagina. São coisas tão maravilhosas, tão grandes, que a gente não imagina essas bênçãos espirituais que Deus tem preparado para nós, tem nos abençoado. Assim como, quer dizer, igual, semelhantemente, como nos escolheu nele que é em Cristo, nós somos escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo. Irmãos, se alguém um dia falou que seu nome foi escrito no livro da vida, quando você levantou a mão e foi lá na frente, e o pastor orou por você, isso é mentira. Isso não é verdade. Já falaram isso para você? E daí assinaram a nossa Bíblia e colocaram a data que você levantou sua mão e foi lá na frente? Nossa, isso não é só na Escritura. Isso é só eu acho. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Agora, como que a gente é santo e irrepreensível perante ele em amor? É porque quando ele morreu por nós,
quando ele pagou pelos nossos pecados, nós somos transformados. Nós somos limpos de todos os nossos pecados, de todas as nossas culpas. E daí, nós nos apresentamos perante ele santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque os méritos dele é passado para nós. Nós nos tornamos limpos, nos tornamos santos através dos méritos de Cristo. E nos predestinou para ele. Então, nós somos predestinados para a salvação por causa de Cristo, porque nós fomos predestinados para ele. Para a adoção de filhos, nós nos tornamos filhos de Deus. Não é simplesmente que ele nos salva e nos coloca lá do seu lado assim como empregado, como servo. Não, nós somos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Por quê? Qual a causa? Segundo o beneplácito da sua vontade. Por que ele nos salva? Porque ele quis nos salvar. Não tem explicação. Nós vamos ver isso quando a gente for estudar sobre eleição incondicional. Nós vamos saber por que ele nos escolheu. Mas antecipando, por que ele nos escolheu? Por que ele nos adotou? Por que ele nos salvou? Porque ele assim quis. Para quê? Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, preciso fazer um curso de exegese, hermenêutica, interpretação de texto, etc. Para eu compreender isso, que graça e gratuidade é a mesma coisa, que não tem pagamento. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Porque, irmãos, se nós tivéssemos que pagar alguma coisa, deixa de ser graça. Se tem pagamento, não é graça. Se tem retribuição, não é graça. Se tem condição, não é graça. Como é difícil a gente entender que as pessoas fazem confusão com isso. Mas aí, nós precisamos lembrar que a pessoa, antes dela nascer de novo, ela não tem capacidade de compreender essas coisas. Porque ela está cega, ela está surda, ela não pode, embora para nós que tiremos as nossas vistas abertas, isso seja óbvio, mas para elas não podem. Se você pegar uma pessoa cega e você querer mostrar uma coisa para ela, não adianta, ela não vai ter capacidade, ela pode até imaginar, mas... Percebe? Então, por isso que a gente precisa ter paciência. Quando a gente está falando do evangelho para alguém, a pessoa não compreende, a gente precisa ter paciência. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter amor, longanimidade. Embora às vezes me falta isso, mas eu preciso lembrar disso. Que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo, no qual temos a redenção. Ele nos redimiu. Nós estávamos na mão de outro. Nós estávamos na mão do inimigo de Cristo e ele nos redimiu pelo seu sangue. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Percebe? Irmãos, quando a gente vai ressaltar uma coisa, o que você faz num texto? Você sublinha, você escolhe em negrito, você escreve em caixa alta. Ou então, quando você quer frisar uma coisa, você muda o tom de voz, você usa o gesto. O hebreu, o judeu, ele não faz isso, ele não tem esse costume. Quando ele quer frisar uma coisa, ele repete. Ele repete. Por isso que é comum, na hora que você vai ler as Escrituras, os conceitos são repetidos. Por exemplo, ali você pega o Salmo 119 inteiro, por exemplo. O Salmo 119, ele está fazendo uma apologia da palavra de Deus. Ele está fazendo uma exaltação da palavra de Deus. E lá, ele vai usar muitos sinônimos. Palavra, a lei, os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, todas as coisas, mas repetindo o mesmo conceito. E aqui nós vemos aqui a mesma coisa.
Repetindo o mesmo conceito com outras palavras, com uma outra formação. Para quê? Para frisar aquilo. O quê? A graça, a redenção, a gratuidade, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então essa graça, ela não é dada com parcimônia, mas ela é dada com prodigalidade, com abundância que ele derramou. Não é uma graça parcial, mas é uma graça completa, que nos salva por inteiro, que nos redime por inteiro. Não fica nada de fora, não fica nada pendente, não fica nada por fazer. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, segundo a sua bondade que propuser em Cristo. Irmãos, isso daqui que nós vemos hoje, isso aqui era mistério para os antigos. Os antigos, embora eles confiassem no Messias que havia de vir, eles viam isso ainda muito confuso. Não era claro para eles, como nós temos a oportunidade de recebermos hoje. Então, se eles tiveram a oportunidade, muitas vezes, de ver os milagres que foram operados, etc. Tal, hoje nós temos a oportunidade de sabermos a revelação completa de Deus. Antigamente eles iam como por enigma, mas hoje nós temos a oportunidade de vermos completo tudo aquilo que se refere à salvação, à vida de Cristo, à sua morte, à sua ressurreição. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, em quem? Em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos. Quando? Quando Cristo veio, quando ele morreu, quando ele ressuscitou no terceiro dia. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo pertence a Cristo. Tudo foi feito por ele, por meio dele, para ele. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Irmãos, nós pertencemos a Cristo. E se nós pertencemos a Cristo, nós vamos escapar da sua mão? Não vamos. Nós pertencemos a Ele. É Ele que nos segura pela mão. Não é nós que pegamos a mão dele. Aquele cântico lá, segura na mão de Deus. Não, é Ele que nos segura. Porque se nós segurarmos a mão dele, sabe o que a gente faz? A gente escapa. Mas como é Ele que nos segura, como o pai segura a mão do seu filhinho, quando vai atravessar a rua perigosa, para o filhinho não escapar, é assim que Ele faz com a gente. Ele segura a nossa mão para que a gente não escape. Para quê? Nele, digo, no qual fomos feitos herança. De novo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Percebe como repete o conceito? Então, como tem gente que vai negar a predestinação? Como que tem gente que vai negar a eleição? Negar isso é negar a glória de Deus. Negar isso é negar a glória de Deus. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ele não pergunta para outro. Ele não pergunta. O que eu deveria fazer? Lá no Salmo ele vai falar assim, vocês pensavam que eu era como vocês? Não. Para quê? A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós esperamos coisas celestiais de uma outra pátria. É por isso
aqui nós devemos andar como soldados, como estrangeiros, como embaixadores de Cristo. A nossa pátria não é aqui. Nós não devemos nos envolver com as coisas deste mundo. Fazemos raízes aqui, porque nós não somos desta terra. Está voltando. Somente a Escritura. Somos salvos somente pela graça, sem as obras. Somente pela graça, sem os méritos, sem os nossos méritos. Nós somos salvos somente pela fé, sem as obras. Somos salvos somente por Cristo, sem a igreja, sem Maria. Sem... Para quê? Para que somente Deus seja glorificado. Só Ele deu glória. Glória não a nós, não aos nossos líderes, não à nossa igreja, não a Maria, não aos santos, a ninguém. Quando eu falo assim, olha, eu fui salvo porque eu tenho fé, eu estou dando glória para mim. Eu fui salvo porque eu aceitei Jesus quando o pastor fulano de tal pregou. Eu estou dando glória para mim e para o pastor fulano de tal. Não! Não. É por isso, irmãos, que o apelo é para as pessoas se arrependerem. O apelo é para as pessoas terem fé. O apelo é para as pessoas se derramarem diante de Deus e pedir misericórdia. Esse negócio de apelar para quem quer alguma coisa, isso não tem base bíblica nenhuma. Isso é heresia. Se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. Isso é um câncer que está na igreja evangélica no dia de hoje. As pessoas com segurança da salvação, porque um dia eles levantaram a mão. Só lhe deu glória. Por quê? Só pela graça, só pela fé, somente Cristo. Eu vou ler aqui o capítulo 4 das Confissões de Agostinho. Ele fala sobre as perfeições de Deus. Que és, portanto, ó meu Deus? Que és, repito, senão o Senhor Deus? Ó Deus sumo, excelente, poderosíssimo, onipotentíssimo, misericordiosíssimo e justíssimo. Percebe que aqui nessa oração, ele primeiro invoca os atributos de Deus? Quem é Deus? Não o que ele faz. Imutável. Mudando todas as coisas. Nunca novo e nunca velho. Renovador de todas as coisas, conduzindo à ruína os soberbos, sem que eles o saibam. Sempre agindo e sempre repouso. Olha que construção maravilhosa. Sempre sustentando, enchendo e protegendo. Sempre criando, nutrindo e aperfeiçoando. Sempre buscando, ainda que nada te falte. Amas sem paixão. Tem zelos e está tranquilo. Te arrependes e não tens dor. Te iras e continuas calmo. Mudas de obra, mas não de resolução. Recebes o que encontras e nunca perdestes nada. Não és avaro e exiges lucro. A ti oferecemos tudo, para que sejas nosso devedor. Porém, quem terá algo que não sejas teu? Pois pagas dívidas que a ninguém deves, e perdoa dívidas sem que nada percas com isso. E que é o que até aqui dissermos, meu Deus. E que é o que até aqui dissemos, meu Deus, minha vida, minha doçura santa. Ou que poderá alguém dizer quando fala de ti? Mas ai dos que nada dizem de ti, pois, embora seu muito falar, não passam de mudo charlatães.
Que oração maravilhosa, né, irmãos? É por isso que eu sou muito favorável que, às vezes, na oração pública, em alguns momentos, a gente deve escrever a oração. Porque só escrevendo uma oração é que a gente pode pensar e refletir na palavra de Deus a respeito de tantos atributos de Deus. Olha que lindo. Que és, portanto, ó meu Deus? Que és, repito, senão o Senhor Deus? Ó Deus sumo, excelente, poderosíssimo, onipotentíssimo, misericordiosíssimo e justíssimo, tão oculto e tão presente, formosíssimo e fortíssimo, estável e incompreensível, imutável, mudando todas as coisas. Nunca novo e nunca velho, renovador de todas as coisas, conduzindo a ruína os soberbos, sem que eles o saibam, sempre agindo e sempre em repouso, e assim por diante. Ao contemplarem a grandeza de Deus, seus adoradores lhe dão glória, por meio do louvor, ação de graça e obediência. Ao contemplarem a grandeza de Deus, através da criação, da providência e da redenção, seus adoradores lhe dão glória por meio do louvor, ação de graças e obediência. Amém, irmãos? Amém. 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 Olha, Walter. Amém. Amém. Quando terminar essa quarentena, pelo menos uma vez na semana, a gente teria que ter essas aulas aqui na internet muito boas. Ela está na internet. Agora está sendo publicada na internet. Nossa. Vamos orar? Meu amigo Borja e a minha amiguinha Cia. Peraí, espera um pouquinho só, Marlene, espera um pouquinho só. Depois eu abro aí o... Senhor, nós gostaríamos de termos muito mais vocabulários, sabermos mais, falar muito mais adjetivos, para que nós pudéssemos chegar um pouquinho mais perto de quem o Senhor é e podemos externar um pouquinho mais daquilo que lhe é devido. Que nós possamos, Senhor, nos aprimorarmos no estudo da Tua Palavra para que nós possamos compreender de fato quem o Senhor é, compreender as Suas obras, compreender a Sua vontade, quem o Senhor é, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor fará, para que nós possamos, Senhor, de uma forma mais intensa, rendemos mais glória a Ti, Senhor, por causa da criação, por causa de tudo aquilo que o Senhor fez, pelo sustento, Senhor, pela Tua providência e principalmente pelo fato de o Senhor ter nos remido, pelo fato de o Senhor ter nos escolhido, nos salvado e nos atraído à Tua presença. Que o Senhor possa nos preservar assim, até o último dia, quando nós moraremos eternamente com o Senhor e podemos evidenciar, sentir e ver mais de perto a Sua glória. Que o Senhor possa fazer isso, Senhor, com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Irmãos, Amém, pastor. na quarta-feira, nós vamos começar a Tulipe, as doutrinas da graça. Então, na quarta-feira, nós vamos estudar a total depravação. Agora, essa primeira parte aqui foi leve, estudaram mais as doutrinas do Evangelho, da salvação. Eu espero que Deus abençoe para transmitir como vocês. Baixou até o final? Depois, queridos, todos. Todos abertos os microfones, então, glória a Deus.
Boa noite, John Boy. Boa noite. John Boy. Rodrigo. Boa noite, Mary Ellen. Saudade de todo mundo. Hein, Walter? Boa noite a todos. Você tá entregando a sua idade. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite. Boa noite, Juliana. Ah, Boa noite, hein, pessoal, que eu vou fechar a sala, hein? Aldo, irmão Nelson, boa noite. Na última aula, Boa noite a todos. eu esqueci de fechar a sala. Ficou 4 horas a sala aberta gravando. No YouTube isso aí, viu, Walter? E eu fiquei, foi pro YouTube primeiro. E eu fiquei olhando se alguém falava mal de mim, mas ninguém falou, não. Vocês estão perdoados. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, soberbo. fica na paz.